Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Murilo Bianco e a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos por meio dessa videoaula. Pessoal, como é de costume, a gente começa o nosso vídeo relembrando o que nós tratamos no vídeo anterior rapidamente. Na nossa última videoaula, a gente comentou um pouquinho sobre o metabolismo energético e a gente viu a primeira reação de metabolismo energético chamada de fotossíntese. Vocês lembram que a fotossíntese consiste na utilização de energia solar para a constituição de compostos orgânicos. Vocês também lembram que a fotossíntese é dividida em duas etapas. A primeira delas, chamada de etapa fotoquímica, a qual tem por objetivo a utilização da luz para dois processos. Primeiro, para o processo de fotofosforilação, que é a produção de ATP e NADPH. Vocês lembram lá, existem duas formas de realizar fotofosforilação, né? A cíclica e a acíclica. E a segunda etapa, chamada de etapa química, onde nós teremos a utilização do ATP e do NADPH produzidos na etapa anterior, para sintetizar então compostos orgânicos por meio de um ciclo chamado de ciclo de Calvin-Benson ou ciclo das pentoses. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar outras reações do metabolismo energético, começando pela reação de quimiossíntese. Reparem que o nome é bastante parecido, já já a gente vai entender melhor. A reação de quimiossíntese vai ser feita, não é? Vai ser realizada por organismos procariontes, por bactérias e por arqueias, tá? Ambos organismos procariontes, tá certo? Essa reação de quimiossíntese, ela consiste num processo que utiliza a energia liberada por reações de oxidação de substâncias inorgânicas para sintetizar compostos orgânicos. Meu Deus, como assim, professor? Muito tranquilo, pessoal. Aqui nós teremos em um momento a liberação de energia por meio das reações de oxidação e em um segundo momento a utilização dessa energia que foi liberada para a síntese de compostos orgânicos. Para vocês entenderem de maneira melhor, nós dividimos então as reações de quimiossíntese em duas etapas, tá? Aqui a primeira etapa, como vocês estão vendo, é um modelo, tá bom? É um modelo geral, então, da primeira etapa da quimiossíntese. Algumas outras reações de quimiossíntese podem fugir um pouquinho disso, mas de maneira geral, aqui nós temos a reação de oxidação, tá bom? Onde nós temos como reagentes compostos inorgânicos mais oxigênio, que vão reagir entre si, formando compostos inorgânicos oxidados mais energia. Essa energia vai se encontrar no formato de ATP e de NADPH, beleza? Modelo, então, da primeira etapa. Após, então, essa energia ser liberada, os organismos quimiosintetizantes captam gás carbônico, captam água, utilizam a energia liberada, né? Então utilizam esses compostos para a constituição de compostos orgânicos, predominantemente carboidratos e também de oxigênio, tá certo? Mas professor, modelo, eu queria um exemplo. Trouxe aqui um exemplo para vocês, um exemplo das bactérias chamadas de nitrossomonas, que atuam no ciclo do nitrogênio. Essas bactérias são responsáveis por pegar a amônia, oxidar essa amônia formando o nitrito mais energia. Após a formação do nitrito e a liberação de energia, a gente vai ter então a captação de gás carbônico, a captação de água, a utilização dessa energia e a produção de glicose e liberação de oxigênio, tá certo? Então aqui, primeira etapa, obedece esse modelo, e aqui embaixo, segunda etapa, obedece esse modelo, tá bom? O exemplo das nitrossomonas que atuam no ciclo do nitrogênio, certo, galera? Bom, além da reação de quimiossíntese, a gente vai trazer também na aula de hoje uma outra reação do metabolismo energético, que é a reação de fermentação. Você já deve ter ouvido falar na reação de fermentação, né, galera? A fermentação é bastante utilizada pela nossa sociedade desde os tempos antigos. Já já a gente vai chegar lá e conversar um pouquinho sobre a sua utilização, tá bom?
Bom, professor, quem ou como a gente caracteriza a fermentação? Bom, a fermentação é um processo anaeróbio. Que seria um processo anaeróbio, galera? Aquele processo que não utiliza oxigênio, tá bom? É um processo anaeróbio de produção de ATP a partir de substâncias orgânicas, tá certo? Então aqui nós teremos o que, pessoal? Nós teremos a quebra de compostos orgânicos para fazer a produção de ATP, para sintetizar ATP, tá certo? Quem faz fermentação? Bom, os organismos fermentadores são predominantemente fungos e bactérias. A gente vai ver que, inclusive, algumas células humanas podem fazer alguns tipos de fermentação, mas, predominantemente, esses dois organismos são caracterizados como os principais organismos fermentadores. Bom, existem diferentes tipos de fermentação. Na aula de hoje, a gente vai ficar pautado em 3 tipos de fermentação. Na fermentação alcoólica, que produz álcool etílico, na fermentação lática, que produz ácido lático, e na fermentação acética, que produz ácido acético. Bom, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre o histórico da fermentação. A fermentação é utilizada pela humanidade desde muito tempo, galera. Tanto na fabricação de bebidas, como vinho, como cerveja, até a fabricação de pães, de queijos, tá certo? Isso tudo é feito com participação de fungos e bactérias fermentadores, tá certo? A fermentação lática, galera, é um exemplo bem legal, porque ela pode ocorrer nas nossas células musculares. Os nossos músculos conseguem realizar fermentação lática. Em que momento, professor? Bom, pensem o seguinte. Pensem em um momento em que você está fazendo um esforço físico intenso. Você está se esforçando muito. Chega uma hora onde a sua capacidade respiratória não é suficiente para mandar oxigênio para suas células musculares, tá certo? As suas células musculares, então, ficam com uma deficiência de oxigênio. Só que essas células musculares não podem deixar de realizar suas reações. O oxigênio seria utilizado para a produção de ATP. E sem oxigênio, as células musculares são obrigadas a realizar a fermentação lática para conseguir produzir ATP e conseguir trabalhar, conseguir realizar os seus processos fisiológicos. Nessa fermentação lática, que é realizada pelas células musculares, nós temos o acúmulo do produto, que é o ácido lático. O acúmulo de ácido lático é o responsável por gerar processos como fadiga muscular e processos também como cãibras, tá certo? A fermentação acética, galera, ela descende da fermentação alcoólica, tá bom? Então, como a gente vai ver no processo, para realizar a fermentação acética, a gente também tem que realizar uma fermentação alcoólica. E a fermentação acética foi a responsável por criar um grande ingrediente culinário, que é o vinagre, tá bom? O vinagre de vinho, então, principalmente, ele foi criado por uma fermentação acética que ocorreu no vinho, tá certo? Como a gente pode ver, então, os tipos de fermentação são divididos dessa forma pelo produto que cada um deles forma. Fermentação alcoólica forma álcool etílico, fermentação lática forma ácido lático e fermentação acética forma ácido acético, tá bom? Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre o processo geral de fermentação. Bom, como você está vendo, nós temos aqui algumas setinhas e tudo mais, eu tentei dividir por cor para ficar mais fácil, tá bom? A gente parte daqui, a gente parte da molécula de glicose, que tem esta fórmula molecular, C6H12O6. Representei a molécula de glicose aqui com 6 carbonos. Cada bolinha aqui, representa um carbono. Essa molécula de glicose, ela vai ser quebrada no meio, então ela vai apresentar uma quebra aqui, tá certo? No processo batizado de glicólise. Tá? Então, a glicose é quebrada no processo de glicólise, tá certo? Nesse processo de glicólise, nós temos a produção de 2 ATPs e de 2 NADH, tá bom? Bom, vale ressaltar que esse saldo de 2 ATPs é um saldo líquido, tá? Como assim? Bom, pensem no seguinte, para a quebra da glicose, são utilizados
Então, nós temos o gasto de 2 ATPs. Só que, ao final do processo, são produzidos 4 ATPs. 4 menos 2 traz para a gente o saldo líquido, que é de 2 ATPs, tá certo? E o NADH ali, né, era NAD+, capta hidrogênios nesta quebra e vira NADH. A quebra da molécula de glicose origina 2 piruvatos, ou 2 ácidos pirúvicos, que são essas moléculazinhas aqui em marrom, tá bom? Aqui nós representamos um só, tá? Mas isso aqui pode ocorrer com os dois. Então eu quebrei uma glicose em 2 ácidos pirúvicos, né? Em 2 piruvatos. A gente está mostrando aqui o que vai acontecer com cada um deles. É importante ressaltar que a fermentação é um processo anaeróbio. Nela, nós não temos, então, a participação do oxigênio como último aceptor de elétrons, tá bom? Então, eu vou ressaltar para vocês que o hidrogênio aqui do NADH, ele vai ser atribuído a outras moléculas, o que normalmente seria feito pelo oxigênio, tá bom? Vamos falar primeiro da fermentação chamada de fermentação alcoólica, certo? Na fermentação alcoólica, o que nós temos? Bom, a gente parte do piruvato, beleza? Fermentação alcoólica está aqui em verde, para você se localizar, tá certo? Bom, de piruvato para álcool etílico, nós temos a liberação de um gás carbônico, tá? Então, esse piruvato perde uma molécula de CO2, mas ele não só perde, ele vai ganhar este hidrogênio, né? Então o piruvato perde um gás carbônico, ganha um hidrogênio e origina então um álcool etílico. Essa é a fermentação, chamada de fermentação alcoólica. Nós temos também a fermentação chamada de fermentação lática, aquela que produz ácido lático. Na fermentação lática, nós não temos a liberação de gás carbônico. Repara que o ácido lático é uma moléculazinha com 3 carbonos, né? Ele não perdeu nenhum, então. O ácido lático, então, ele é formado simplesmente pelo piruvato, que recebe o hidrogênio do NADH e que se constitui, então, nessa moléculazinha de ácido lático, beleza? Até aí tranquilo, né, gente? Agora a fermentação acética é um pouquinho mais complexa, tá bom? Mas vamos passar por ela, tá? A fermentação acética, para que ela ocorra, ela parte de uma fermentação alcoólica. Então, em rosa, vocês podem acompanhar comigo, por gentileza, nós temos o piruvato perdendo um gás carbônico, ganhando um hidrogênio e se transformando em álcool etílico, tá? Reparem que a molécula é a mesma dessa aqui. Esses 2 hidrogênios eu representei juntos aqui, só isso que mudou. E aí, do álcool etílico, então, eu tenho uma segunda fermentação, tá certo? Nessa segunda fermentação, eu vou adicionar um oxigênio nessa molécula, tá? E aí, adicionando um oxigênio nessa molécula, nós acabamos produzindo este ácido que é chamado de ácido acético, que é o nosso vinagre. Certo, galera? Bom, aqui a gente trabalhou, então, as reações de quimiossíntese e de fermentação, tá? Quero reforçar para vocês que quimiossíntese é um processo autótrofo, beleza? A fermentação já é um processo heterótrofo, tá certo? Os quimiosintetizantes produzem o próprio alimento, já os organismos fermentadores, eles partem de uma molécula orgânica, né? Eles partem da glicose, por isso o processo de fermentação é considerado um processo heterótrofo. Espero que vocês tenham gostado da aula, qualquer dúvida entre em contato comigo e a gente se vê assim que possível. Um beijo do professor Murilo, até logo!